Já faz algum tempo que Goiânia integra o calendário de grandes festivais de música no país. Além do pop rock e do sertanejo, somos referência quando o assunto é música erudita. Por exemplo, o primeiro festival de música clássica do Brasil em edições contínuas surgiu aqui e já está na edição de número 44. E é sobre este festival e o surgimento do Conservatório de Música, ainda nos anos de 1950, que vamos conversar hoje. E para falar sobre a importância da música clássica realizada em Goiás, vamos conversar com a doutora em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa e professora da Escola de Música da UFG, Giovana Carneiro. Olá, professora, muito prazer ter a senhora aqui com a gente. Olá, muito prazer, que bom estar aqui falando sobre música. Professora, a grande referência que se tem sobre ensino de música em Goiás é o conservatório que acabou virando a Escola de Música da UFG, onde a senhora trabalha. Mas a gente tem, vamos dizer assim, uma pré-história, né? Tivemos movimentos antes disso, né? Sim, tivemos vários movimentos, até antes da chegada da capital, como eles chamam de Campininha das Flores. Lá já existia um movimento das freiras, né? Da escola do Colégio Santa Clara, que davam aulas de música para as moças. E dizem que essas freiras pretendiam montar um conservatório que acabou não dando certo. Depois disso, teve a Orquestra Sinfônica de Goiás, com o maestro Jandolier. Teve o professor Costinha, com o Pieper, que davam aulas de piano e de instrumentos de corda, que eles falavam cordas friccionadas. E depois teve o movimento, antes da Universidade Federal, teve o movimento da Universidade Católica, que fundou a Escola de Belas Artes. Como eles estavam com problemas de alunos, eles resolveram convidar o maestro Jandolier, o Gustavo Ritter e Dona Belquis para fazerem uma escola de música, que achavam que isso daria mais alunos. E realmente, diz que de 45 foi para 106 alunos. O Luiz Curado, que era também da Escola de Belas Artes, convida outras professoras, que era Dona Fifia, Dona Tânia e Dona Dalva, para fazerem parte dessa escola de música, desse instituto de música. Gustavo Ritter, Belquis Spencieri juntaram todos e fizeram era esse instituto de música junto com a Escola de Belas Artes. Bom, durante um ano isso ali funcionou muito bem. Depois, em 56, as professoras, juntamente com Jandolier, resolveram fundar o Conservatório Goiano de Música. Esse conservatório tem algumas histórias muito pitorescas. Porque... Conta algumas aí pra gente. Tá. Elas começaram a inauguração, né, a ata de inauguração do conservatório foi na casa de Dona Fifia e do marido Aládio Teixeira. E eles então fizeram a ata e montaram o conservatório. E precisavam de pianos e de material de escritório e de um lugar para funcionar. Para funcionar, a Faculdade de Direito emprestou ali na Rua 20, que eles trabalhavam de manhã, então o prédio ficava liberado à tarde e à noite. Elas então davam as aulas lá. E elas contavam, né, e Dona Fifia ainda conta muito isso, que elas tinham que pagar os pianos, que elas compraram a prestação, e o material de escritório. Aí elas negociaram com as lojas que no período de férias elas não podiam pagar, porque o dinheiro não dava. A mensalidade que as alunas pagavam era a justa para as despesas. Então, os maridos sempre ajudavam e foram indo assim. Nessa época ainda era mais elitizado o corpo? Bem elitizado, tanto professores como alunos, né? Porque tinham que ter piano, que era um instrumento caro. E é uma época ainda que estudar piano era uma prenda a mais, era muito... Pegava muito bem para a mulher, um status social que a mulher estudasse música. E a maioria dos alunos eram realmente mulheres que estudavam piano. E essa escola também foi indo bem, embora elas passavam por grandes dificuldades financeiras, quando para piorar, a Rua 20 não pôde mais emprestar o prédio para elas. Aí elas alugaram na Avenida Tocantins, ali bem em frente o relógio. Na Avenida Tocantins. Depois elas foram para a Avenida Goiás, mas foram também para Tocantins. Bom, aí a Dona Tânia conta que tinha que, na hora dos recitais à noite, ela tinha que ir lá
pedir para parar o relógio e pedir para o trânsito, ficava lá assim para o trânsito, ninguém buzinar, não fazer barulho para não atrapalhar o recital. E elas, então, eram muito unidas e faziam, aquilo lá era a vida delas, a extensão da casa. Quando elas também ficaram sem lugar de dar aula, davam as aulas teóricas no quintal da casa de Dona Fifia. Amarrava o quadro na árvore e as moças ficavam lá e elas então faziam as aulas de teoria. Depois de tudo isso, foi que teve a ideia de entrar com a Universidade Federal de Goiás. O Colemar Natal e Silva, que era diretor da Faculdade de Direito, pensou em juntarem as escolas e para fazer a Universidade Federal de Goiás. O professor Colemar, que foi o primeiro reitor da Universidade Federal, né? Isso. Bom, estava tudo muito bem. Quando elas mandaram os papéis, viram que não era tão bem assim, que elas não só tinham aulas praticamente de piano e não tinha um corpo, nem só docente, mas assim, um corpo administrativo que fizesse jus a entrar na universidade. Então, elas foram correr com isso. E aí, Dona Leia Campos, Dona Fifia e Dalva Pires foram em Brasília atrás do presidente Juscelino e o convenceram a assinar que ela virasse uma fundação Conservatório Goiano de Música, para que ela pudesse, um ano depois, entrar. E aí, no dia 14 de dezembro de 1960, foi instaurada, com a assinatura do presidente Kubitschek, a Universidade Federal de Goiás, com essas 5 escolas. Conservatório Goiano de Música, Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia e Farmácia, que era junto, Engenharia e Medicina. Aí surgiu o que é hoje a EMAC, a Escola de Música, que a senhora é professora. Mas outra coisa interessante, a senhora falou do maestro Jean Dulier. Ele parece que criou nessa época uma orquestra feminina. Como é que foi isso? Ah, tá. A orquestra feminina veio antes, inclusive, do Conservatório Goiano. Como isso, as meninas só estudavam piano, todo mundo só estudava piano, eles fizeram uma reunião e resolveram que cada moça que estudasse piano tinha que fazer um outro instrumento. E as professoras dando exemplo. Então, todas elas tocavam outro instrumento. Instrumentos de corda, instrumentos de sopro, e todo mundo teve que estudar. E aí foi realmente uma das primeiras orquestras femininas. E essa orquestra fez muito sucesso, saiu na revista Cruzeiro, e eles foram convidados para tocar em vários lugares. Mas, segundo o Pompeu de Pina, o Brás Pompeu de Pina, no livro dele, realmente a orquestra era mais bonita do que boa, porque todas as moças, o instrumento era o segundo instrumento, elas eram iniciantes naqueles instrumentos, então a orquestra não era assim tão afinada. Conta aqui, era desafinada. Mais ou menos isso. As más línguas diziam As más línguas diziam. Então acabou que essa orquestra tão famosa tocou em Belo Horizonte com a presença do presidente da República e acabou sua carreira ali. Mas ficou essa força da mulher, que isso é algo muito interessante no estado de Goiás, como a mulher aqui é forte. 5 mulheres com essa escola de música e a direção da escola de música hoje, por acaso, nosso diretor é o professor Eduardo Meirinhos, que é um homem, mas ele é sempre minoria. Realmente a força da mulher é muito grande aqui no estado de Goiás. Nós vamos falar agora de coisa afinada, então. Esse festival de música clássica que acontece há 44 edições aqui, vem desde os anos 1960, né? Isso, desde 64 foi o primeiro. Pois o que que vem para ele? A gente pensa, o leigo, né? Música clássica, orquestra, sinfonia, o que é apresentado para a comunidade? A ideia do festival era trazer referências para os alunos. Então, desde o primeiro festival, de 1964, que Dona Belquis era presidente da organização, a ideia dela era trazer professores de fora para fazerem recitais e principalmente dar cursos. Era trazer outras referências para os alunos. E nós conseguimos, nas 44 edições, né, vamos ter agora, iniciando 24 de outubro, de 24 a 27 de outubro, infelizmente, segunda vez que é uma edição remota, mas continuamos com esse mesmo espírito de trazer professores de fora para dar sua contribuição aqui e concertos todos os dias. E
esses festivais trouxeram inúmeros músicos. Eu me lembro de criança, assisti em Goiânia Nelson Freire, Arnaldo Estrela, Dorens, que eu não vi, mas veio, que era o diretor do Conservatório de Moscou, veio tocar aqui. Sabe, pessoas muito importantes vinham tocar em Goiânia. A Dona Belkis tinha muito prestígio nacional, conhecia pessoas que ajudavam e mesmo ela sempre com pouco dinheiro, elas conseguiam trazer muita gente. E depois, quando o conservatório foi incorporado pela universidade, ele ganhou, ele ficou mais robusto, ele pôde mais, né? Então, por exemplo, Camargo Guarnieri, um dos grandes compositores brasileiros, foi professor. Sim, eu queria até te perguntar isso, como é que foi a relação do Camargo Guarnieri com vocês? Parece que ele meio que afetivamente e profissionalmente adotou Goiânia. Isso. A primeira turma que formou, em 61, uma das formandas era a Glacia Antunes de Oliveira. E ela então resolveu, corajosa que ela já era, ligar para o Guarnieri e convidá-lo para ser paraninfo da turma. Aí ele, vou. E com essa vinda dele, ele veio e trouxe inclusive a esposa e eles participou e viu, sabe quantos talentos tinham em Goiânia, ficou completamente encantado. Teve uma amizade muito grande com Dona Belkis, que durou até o fim da vida dele, e ele passou a vir em Goiânia mensalmente. E isso foi importantíssimo para a escola. O Guarnieri era o pupilo do Mário de Andrade, era o modernismo. Ele era o modernista da música clássica? Exatamente, ele foi o grande representante, né? Ele era o mentor intelectual dele, era Mário de Andrade. E ele trouxe toda essa bagagem para Goiânia, dava aulas de piano. Eu conheci Camargo Guarnieri na casa de Dona Belkis, ele era, assim, dava aula para todas as alunas, trouxe muito conhecimento. E depois o maestro Norton propôs que ele fosse professor, ganhasse o título de professor honoris causa, que é um muito importante título, né? Professor emérito, sim. Ele ganhou o título de professor emérito da UFG, o que o deixou muito feliz. E se nós formos olhar a obra de Guarnieri, ele dedicou para vários goianos. Isso também é algo muito importante para Goiás. Um compositor da envergadura de Guarnieri dedicar tantas obras aos goianos. Agora, deixa eu fazer uma comparação. As pessoas lá fora, você é goiano, a música sertaneja. Eu particularmente, não aguento ouvir isso. Mas assim, para vocês, no universo da música clássica erudita, quando vocês falam que são de Goiânia, o pessoal do métier olha diferente, respeita. Pô, Goiânia é um polo. Sim, Goiânia é um polo. Para você ter uma ideia, o lugar hoje, a OSESP é o grande... Explica aí, OSESP. OSESP é da Orquestra de São Paulo, aquela que é na Estação da Luz. Aquela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Que tem um coro sinfônico muito importante, um dos mais importantes do Brasil. Quando vão candidatos de Goiânia, eles já ficam com medo. Ah, meu Deus, os cantores de Goiânia. Então, Goiânia é um polo muito importante. Nós somos uma das escolas de música dentro das universidades federais mais importantes. Fazemos muitos eventos de música, de concerto, com grande repercussão nacional e internacional, e temos excelentes alunos. Ótimo. Parabéns para vocês que estão construindo a música erudita do nosso estado. E eu agradeço muito a participação da senhora aqui no TBC Memória. Eu que agradeço. É sempre muito bom falar sobre música e falar sobre a nossa escola. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.